Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias e informações desta edição. Diante da proximidade das eleições 2014, o Tribunal Regional Eleitoral Catarinense continua agindo no sentido de garantir a qualidade e celeridade de todo o processo eleitoral. Para atingir esse objetivo, está sendo promovido desde o dia 15 até o dia 24 de setembro o treinamento das pessoas designadas para atuarem como operadoras de totalização das eleições 2014. Segundo o chefe da Seção de Processamento de Eleições, José Luiz Viana, o processo tem início com o encerramento dos trabalhos na sessão eleitoral e considera-se finalizado com a emissão do relatório de totalização. No treinamento, dividido em 8 turmas, uma por dia, os participantes aprendem a executar os atos de totalização das eleições de modo adequado. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal inaugurou em seu site uma ferramenta desenvolvida por sua equipe técnica para auxiliar os eleitores a encontrarem o seu local de votação. Utilizando mapas e trajetos fornecidos pelo Google, o sistema mostra ao eleitor aonde ele irá votar, a distância entre o local e a sua residência e o melhor percurso a ser realizado. Com o objetivo de reconhecer as melhores práticas adotadas pelas zonas eleitorais do Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral instituiu o Prêmio Boas Práticas de Eleições. O regulamento do prêmio foi lançado nesta terça-feira, 16 de setembro. De acordo com o regulamento, os servidores podem inscrever seus trabalhos individualmente ou em grupo. O resultado está previsto para o dia 26 de novembro, quando cada um dos vencedores receberá como prêmio um smartphone. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina tem promovido rondas periódicas para fiscalizar propagandas eleitorais de rua. Em Florianópolis, a 100ª zona eleitoral tem atuado por toda a cidade com o acompanhamento da juíza eleitoral Andréa Cristina Rodrigues Studer. O resultado, até dia 17 de setembro, foi a autuação de mais de 200 procedimentos para a apuração de irregularidades na propaganda eleitoral de rua. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Eleições 2014, calendário eleitoral. 25 de setembro. Último dia para o eleitor pedir a segunda via do título dentro do domicílio eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablue.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Você sabe se sua situação eleitoral está em dia? Não sabe? Então evite surpresas e fique sabendo. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Como eu posso saber se eu estou regular com a Justiça Eleitoral? É só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, ir na área Serviços ao Eleitor e clicar em Situação Eleitoral. A consulta pode ser feita pelo nome do eleitor ou pelo número do título. O eleitor que preferir também pode conferir sua situação pessoalmente no cartório eleitoral. Faltam 16 dias para as eleições. Na segunda reportagem da série Propaganda Eleitoral, veja o que pode e o que não pode ser feito no rádio e na televisão. Dona Heloísa mora no Rio de Janeiro, mas veio passar uns dias em Brasília. Eu vim acompanhar a chegada da minha netinha. Além dos mimos para a neta, olha o que ela trouxe na mala. Isso mesmo, um rádio. Ah, porque ele é meu companheiro, ele me acompanha onde eu vou. A noite toda eu escuto notícia, de manhã eu costumo dizer que eu já acordo com todas as notícias frescas. É, e não é só a Dona Heloísa que gosta da companhia do radinho. Ele ainda é considerado um dos mais importantes veículos de comunicação justamente pelo alcance que tem. A televisão também tem grande importância. A imagem, claro, é a grande atração.
Candidatos, partidos e coligações sabem bem disso e usam essas qualidades para atrair a atenção dos eleitores. Por outro lado, essa é uma ótima oportunidade para o eleitor conhecer melhor os concorrentes na disputa eleitoral. A veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai até o dia 2 de outubro. São 2 tipos de propagandas. Em sessões, 30 minutos diários, divididos em partes iguais de 6 minutos para cada cargo em disputa. Presidente, governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais, no caso de Brasília. As emissoras de rádio e televisão deverão evitar a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo da programação normal. Os programas em bloco serão exibidos no rádio e na televisão em 2 horários de segunda a sábado, às 7 e às 13 no rádio. Na televisão, às 13 e às 8h30 da noite. Cada bloco terá duração de 50 minutos. Às segundas, quartas e sextas-feiras para governador, deputado estadual ou distrital e senador. Às terças, quintas e sábados serão transmitidos os programas dos candidatos a presidente e deputado federal. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão só poderá ocorrer no horário gratuito, sendo proibida a propaganda paga. Não é permitida a participação de pessoa mediante remuneração ou de filiado a partido adversário. Gravações externas, montagem, desenhos animados e efeitos especiais, mensagens que possam ridicularizar o candidato, partido ou coligação são proibidas. Também é proibido transmitir, ainda que sob forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou consulta popular eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado. Não pode, no horário destinado aos candidatos aos cargos proporcionais, a propaganda dos candidatos aos cargos majoritários e vice-versa. Só pode referência aos candidatos às eleições majoritárias com fotografia e cartaz ao fundo. Na televisão, é obrigatório o uso da linguagem de sinais e legenda. Na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, devem ser informados o período de realização, a margem de erro e o nível de confiança. Não é preciso mencionar todos os concorrentes, desde que não induza o eleitor a erro. Durante a programação normal das emissoras, não é permitido divulgar nome de programa que se refira a candidato. A legislação eleitoral proíbe ainda a veiculação de filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político. A exceção é para programas jornalísticos ou debates políticos, mas também não podem dar tratamento privilegiado a candidato. A imprensa pode ter a sua orientação política, né? Um determinado meio de comunicação, ela pode ter a sua orientação, ela pode ser mais simpática a uma corrente política. Isso não tem problema nenhum. Desde que não haja abusos, ou seja, um excesso de exposição de uma parte e o excesso de críticas à outra parte. Isso deverá ser avaliado caso a caso. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor. Você sabe o que é abstenção eleitoral? Este é um termo usado para definir a não participação do eleitor no ato de votar. O índice de abstenção eleitoral é calculado como o percentual de eleitores que, tendo direito, não se apresenta às urnas. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara nas Eleições 2014. Você sabia que pode contribuir para uma eleição mais transparente? Se você fornecer qualquer produto, serviço ou fizer uma doação para candidato, comitê financeiro ou partido, informe a Justiça Eleitoral. Basta acessar o site do TRE de Santa Catarina e fornecer as informações. Com isso, você ajuda na fiscalização das contas de campanha. A sociedade agradece. Sou cidadão, digo não à corrupção. Uma campanha da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Na sessão ordinária desta quinta-feira, parlamentares aprovaram projeto de lei que determina a divulgação dos valores arrecadados com multas de trânsito em Blumenau.
Vereador cobra reinício das obras de pavimentação em rua do bairro Texto Salto. Metropolitano faz treino descontraído antes do embarque para o Rio de Janeiro. Isso e muito mais ao meio-dia. Um ótimo dia para você e até amanhã.